Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com nossos olhos na lição. E aí, como é que passaram esses meses aí na minha ausência? Espero que vocês tenham ficado aí firme na fé, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, vendo os vídeos que têm aparecido aí nas redes sociais, cada vídeo melhor que o outro, sobre assuntos da Palavra de Deus. Querido, quanto mais nós ouvimos falar de Deus, quanto mais nós ouvimos falar da Palavra de Deus, mais nós fortalecemos a nossa fé. Vivemos aí num período de pandemia sério, né? As igrejas aí com dificuldade para ter os seus cultos e usamos esses meios, essas ferramentas da internet, justamente para ajudar e fortalecer a fé de todos nós. Inclusive nós que estamos desse lado, precisamos também fortalecer a nossa fé. Sabe, eu ganhei essa Bíblia há umas 2 semanas atrás. Olha que Bíblia bonita. É uma Bíblia de estudo, né? Palavra-chave, com palavras-chave, hebraico e grego. Eu achei linda essa Bíblia, muito linda mesmo. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Essa Bíblia aqui, ó, Andrews. Essa Bíblia também é muito boa. E eu fiquei pensando, né? Com tantas Bíblias que eu tenho aqui em casa, Bíblias boas, Bíblias que ajudam a gente a entender bem a Palavra de Deus, por que não compartilhar com meus amigos aí do outro lado, né? E eu fiquei pensando em fazer alguns vídeos por esses dias sobre esse tema, a Bíblia Sagrada, a influência ou a importância da Bíblia na vida do ser humano. Nós vivemos uma época, ou num período da história, em que a verdade ela se tornou relativa. O que significa isso? Significa que a verdade pode ser para mim e uma verdade, e o mesmo assunto pode ser que não seja verdade para você. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, esse conceito não pode ter, ou seja, a Bíblia Sagrada é uma verdade absoluta e a gente vai ver isso ao longo dessa série de estudo aí da Bíblia. Por que nós temos a certeza que a Bíblia é uma verdade absoluta? Porque quem escreveu a Bíblia é absoluto. Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Deus, Criador dos céus e da terra. Deus que me criou, Deus que te criou, Deus que nos sustenta. Esse Deus, Ele colocou em nossas mãos a sua palavra, para servir como uma bússola, como servir como um manual de instrução para a nossa felicidade. Olha o que diz aqui no livro de Salmo 119 e o verso 1 e 3. Salmo 119. Já estou usando a minha Bíblia nova aqui para poder fazer esse vídeo. Salmo 119, verso 1 diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E o verso 3: E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. A palavra de Deus, segundo o salmista, Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é confiável. A Bíblia Sagrada é que nos orienta a fazer uma jornada, uma caminhada com segurança. Mas para onde nós estamos caminhando? Para que destino nós estamos indo? Bem, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a Palavra de Deus, como nós saímos da mão do Criador, nós também vamos voltar para a mão do Criador. E essa viagem que nós estamos fazendo é justamente a viagem de volta para o lar. Lar esse que nós nunca deveríamos ter saído, ou seja, no Éden, o Éden restaurado. Quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você vê e entende que Deus criou um mundo perfeito, sem nenhuma mancha de defeito, sem nenhuma mancha de pecado. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis, você encontra um mundo já em ruínas, com a entrada do pecado no mundo. E então, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele deixou para o seu povo a palavra escrita, para que nós pudéssemos ser orientados e ser aconselhados.
Quando você pega lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, olha que interessante. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte. 2 Pedro 2, verso 21. Aliás, capítulo 1, verso 21 diz assim, olha: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram por intermédio do Espírito Santo. Homem santo, o que significa isso? Homens que foram separados por Deus, homens que aceitaram serem servos de Deus, serem pessoas tementes a Deus, para poder escrever as Escrituras Sagradas. Nós vamos ver que num período de 1.600 anos esse livro foi escrito. Olha só que interessante, 1.600 anos. Esse é um fato interessante. Nós entendemos que foi um único livro que levou um período de 1.600 anos para escrever. 40 pessoas foram inspiradas para escrever esse livro. 40 pessoas que viveram nesse período de 1.600 anos. E quando você olha a idade dessas pessoas, você vai perceber um detalhe importante, que muitas delas não viveram na mesma época ou nas mesmas gerações, viveram em gerações diferentes. E quando você olha na palavra de Deus, você encontra uma harmonia muito perfeita. Parece que todos eles viveram em épocas iguais e escreveram junto a Bíblia Sagrada. E essa é uma evidência de que a Bíblia realmente foi escrita, inspirada por Deus, movida pelo próprio Espírito Santo. Homens que viveram em épocas diferentes foram usados ou foram inspirados pelo mesmo Espírito. A Bíblia Sagrada, eu quero apresentar para vocês alguma curiosidade. Talvez vocês já sabem, mas é bom lembrar, né? A Bíblia Sagrada, ela tem 67 livros. Ou seja, 39 livros nós encontramos no Velho Testamento e 27 livros nós encontramos no Novo Testamento. Então a Bíblia Sagrada é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Contém 1.189 capítulos e aproximadamente 31.030 versículos. Outro fato interessante, que a Bíblia Sagrada ela é dividida em 5 partes. Você já parou para pensar por que existe tantas religiões e usando a mesma Bíblia? É uma pergunta interessante. Por que pessoas que usam a Bíblia interpretam ela de forma diferente? Aqui eu vou apresentar para vocês um fato interessante. A Bíblia Sagrada, quando você pega para ler, você tem que entender o que você está lendo, o que significa o que você está lendo. Sempre é bom ler ou 2 ou 3 versos antes ou 2, 3 versos depois do versículo que você leu, que com certeza você vai encontrar o contexto do assunto que está sendo falado. A Bíblia Sagrada, como eu já disse, é dividida em 5 partes. A primeira parte é a parte histórica, que começa com o livro de Gênesis e vai até o livro de Esther. Depois vem a parte de poesias, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois vem os livros proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores, que começa com o livro de Isaías e vai até no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Então tem lá história, poesia e profecia, são 3 livros. Depois vem a parte do Novo Testamento, que é a parte das parábolas ou evangelho, que nós entendemos que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas. Por que chama evangelho? Porque ele conta a história do nascimento, da vida, dos milagres de Cristo, da morte e da sua ressurreição e a sua ida para o céu. São boas notícias dadas para um povo que está tremendamente mergulhado no pecado, tremendamente vivendo sem esperança. E quando você conhece a história de Jesus, você aprende a ter esperança e a paciência que precisa ter para poder fazer essa jornada, essa caminhada rumo ao Canaã celestial. E a palavra de Deus diz que assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Outro fato interessante nas Escrituras Sagradas, querido, é que ela tem a parte das cartas de Paulo, as cartas paulinas, que começa lá com o livro de Romanos e termina lá com o livro de Hebreus. São as cartas paulinas ou as cartas de Paulo.
E depois também tem as cartas que nós chamamos as cartas gerais, tá? Então, história, poesia, profecia, evangelho e, por fim, as cartas. E o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que é um livro profético, ok? Bem, esses temas abrangem toda a raça humana. Tem pessoas que não gostam de profecias, mas gostam de história. Então, leia os livros históricos da Bíblia. Tem pessoas que são sentimentais, que gostam de romance, então leia a parte de poesias da Bíblia. Tem pessoas que gostam de conhecer o futuro, desvendar o futuro, entender o que vai acontecer no futuro, então lê o livro profético, o livro de profecia. Bem, hoje eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas o próximo vídeo que nós vamos estudar, nós vamos falar um pouco sobre o que tudo isso tem a ver com a sociedade moderna que nós vivemos hoje. Vocês vão perceber, querido, o quanto que esse livro é valioso e o quanto que esse livro é importante para o desenvolvimento, para o nosso relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia, quando ela está aberta, significa que Deus está falando. Quando nós fechamos a Bíblia, significa que Deus deixou de falar. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E assim, Deus para nos ouvir. E quando nós abrimos a Bíblia, nós também devemos parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Querido, que Deus te abençoe e que nos próximos vídeos você possa perceber o quanto que esse livro é valioso. Oremos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos usado para pregar o Teu Evangelho. Permita, Pai, que esse vídeo que nós acabamos de gravar sobre a importância da Tua Palavra possa alcançar muitas pessoas e que essas pessoas possam aprender ou confirmar o seu voto de que estão diante da Tua Palavra. Nos abençoe e nos ajude em Teu nome, é o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Que Deus te abençoe.